Quem é Jesus? Amados, vejo muito por aí, muitas doutrinas falando divergências acerca do nosso Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, por ser inerrante, ela é de fácil entendimento, desde que a pessoa seja humilde, esteja submissa à palavra. Revestinhas, aquelas que dizem como seguir, o que ler, o que entender, não é uma boa coisa quando a pessoa tem dúvidas sobre a palavra. Até pessoas semi-analfabetas conseguem ler e interpretar a palavra de Deus, fora o Apocalipse, que é um pouco mais difícil. A Bíblia, por sua inerrância, é de fácil entendimento, desde que a pessoa tenha algo chamado fé, requisito essencial para absorvermos todos os benefícios da palavra, inclusive o Espírito Santo de Deus. Querer entender, tirar qualquer dúvida, primeiro segredo é orar, pedir orientação celestial. Após aquilo ali, o entendimento vem. Entendamos também que, além do Apocalipse, toda a Bíblia é sim entendível, desde que estudamos estando atento às diferentes dispensações. Ou seja, Velho Testamento, lá atrás, história já passou, onde foi dada a lei e que ninguém conseguiu cumprir. Portanto, nos evangelhos, diferente da dispensação atual, Cristo veio cumprir a lei e fazer o sacrifício propiciatório abrangente, atemporal de Cristo na cruz, para nós hoje podermos nos regozijar desta salvação. A partir de Atos 2, vem a igreja e a dispensação da graça, através dos mistérios revelados somente a Paulo, ao apóstolo Paulo. Ali sim, temos uma regra de fé e prática a ser seguida à risca. Então, tem muitas pessoas dizendo, quem é Jesus? Jesus é menos que Deus? Jesus foi criado em algum momento das eras? Então, vamos explanar alguma coisa aqui sobre o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele está de capa a capa da Bíblia, desde Gênesis ao Apocalipse. Isaías 9,6 disserta da seguinte forma, acerca do nosso Salvador. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Para que se aumente o seu governo e venha a paz, sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos. Para isso, tem uns que acreditam que Jesus fora criado um certo momento, um dia na história. Isso aí é explanado muito bem lá em João 1,5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Entendendo aqui sobre Jesus Cristo. Falando dele, hein? A encarnação do verbo, ou seja, Jesus é o verbo que pratica a ação, e ele encarnando, ou seja, fazendo-se carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus estava com Deus. E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, princípio da eternidade, lá antes do início de tudo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem lê entenda a palavra de Deus. Olha como que é simples de tirar conhecimento quando a pessoa está neutra, sem se envolver por doutrinas e opiniões alheias. Somente a palavra de Deus. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. E aqui vem todo o explanamento sobre a vinda de Cristo, o povo escolhido que o rejeitou, e logo em seguida a oportunidade de salvação se estendeu a toda a terra, aos gentios. E se Jesus não é Deus, como que faz então lá em Êxodo 20, que o primeiro mandamento, o primeiro grande mandamento em relação à idolatria? Se Jesus não é o próprio Deus, então como encaixar com a idolatria de Êxodo 20, que diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem na terra, nem das águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, que amaldiçoo até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e amo e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então, adorar o próprio Cristo, se ele não é Deus, seria uma idolatria. E Isaías 9, que nós acabamos de ler aqui, tem algo aqui interessante, eu até esqueci de falar.
Porque um menino nos nasceu. Nasceu um menino, mas um filho não nasceu. Um filho se nos deu, ou seja, foi nos dado dos céus. Um filho e um menino vos nasceu. Claramente dizendo aqui que Cristo já existia desde a eternidade. Ele não nasceu como Deus, ele veio como Deus e nasceu como homem, ou seja, a encarnação exata do teu ser. Então se fez carne, porque se ele se fez, ele já tinha que estar existindo anteriormente. João 1,14. João 1,14, Evangelho de João 1,14. Diz assim a palavra de Deus: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Aí tem gente que fala, ele é unigênito aqui. Se é unigênito, é filho. Sim, foi criação de Deus e filho ao mesmo tempo, e homem em carne. Quem tem fé, um pouquinho de fé, entende que a matemática de Deus é 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, amados, tem coisas que não dá para a gente entender, porque excede ao nosso entendimento, ao nosso plano humano. Por exemplo, os cães ouvem um infrassom, ou seja, um som abaixo do patamar auditivo que nós não conseguimos ouvir. E existe também os ultrassons, acima da capacidade humana de ser entendida. Há coisas que não têm sentido. Há 100 anos atrás, por exemplo, esse smartphone que está gravando aqui, se você mostrasse uma cena para um morador lá do século 18 e 19, alguém andando com um celular na mão, à vista aparecendo uma tabuinha, a pessoa olhando e conversando sozinho com aquela tabuinha, ou seja, ligação de vídeo, uma pessoa falando e vendo a outra, a pessoa ia dizer e entender isso sendo impossível. Assim são as coisas celestiais. Não nos chegou ainda ao entendimento, porque nós estamos numa matéria, num plano material, a qual diverge totalmente dos planos celestiais. Paulo, quando foi arrebatado ao terceiro céu, disse: ouvi palavras inefáveis, que ao homem não é lícito ouvir, entender, nem falar. E o que Deus preparou para aqueles que o amam, nem homem nenhum viu. Ou seja, é incapaz de transmitir os acontecidos, os fatos, as realidades espirituais ao nosso plano, que é somente físico, material. A palavra de Deus, amados, quando não entendida, no mínimo deve ser aceita, porque é uma falta de reverência não crer no que a palavra diz. Nunca. A opinião humana tem que estar acima da mesma. Então ele não poderia morrer, a não ser que ele mesmo entregasse-se à morte. Ou seja, eu não tenho capacidade de morrer, eu posso me matar, mas o verbo morrer na primeira pessoa do indicativo, ninguém pode acontecer. Estou aqui, vou ver se é possível eu dizer, eu vou morrer agora. Só se eu prender minha respiração, aí eu não estaria morrendo, eu estaria me matando, um suicídio. Cristo jamais morreria porque ele não tinha pecado. Naquela cruz, se ele não entregasse o seu espírito a Deus ali naquele momento, se ele mesmo que diz que eu tenho a capacidade de tirar a vida e voltar a tomá-la. Por isso que Cristo, quando concluiu e disse, está tudo consumado na cruz, dá todo o entendimento aqui presente. Ele se fez homem em submissão ao Pai. Filipenses 2,6. Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então tem seres que foram criados. Adão foi criado, os anjos, os animais, as plantas e todo o universo. Para se tornar filhos de Deus é preciso que leiamos João 1,11. Novamente, Evangelho de segundo escreveu São João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, nós, amados, fomos feitos filhos de Deus.
mais do que filhos adotivos, uma adoção plena que legalmente torna-nos filho. Então, sendo ele em forma de Deus, não se usurpou ser igual a Deus, e ele mesmo se fez homem, porque assim era necessário para que toda a obra redentora na cruz pudesse ser feita. Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do teu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia, glória a Deus. Explanando aqui exatamente como Cristo, o Salvador, é o próprio Deus. Outra passagem que ilustra também e reafirma a divindade total, 100% Deus e 100% homem. Eu reconheço que é difícil de entender, mas quando a gente não entende, a palavra diz, a palavra está na frente de todo entendimento humano. Deve ser acreditada e acreditada. Tomé, um dos discípulos que tinha dificuldade na sua fé, teve que, nesse momento desta passagem, se cair de joelhos, reconhecendo que Jesus era, leiamos a passagem: Senhor meu e Deus meu. João 20, de 21 a 29. Os discípulos, Tomé, duvidando, pediu que tocasse em Cristo nas suas feridas. Ali foi o último momento que ele esteve com Cristo, reconhecendo-se ser ele, Deus. Palavra do discípulo Tomé, palavras da palavra de Deus. Jesus usou o mesmo bordão que Deus usara no Velho Testamento. Eu sou. 1 João 5:20. João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não deixando dúvidas para essas denominações, doutrinas que negam ser Cristo, o próprio Deus e Salvador. Jesus usou o mesmo bordão que Deus usara no Velho Testamento. E o Velho Testamento dizia assim: assim diz o Senhor. Então vamos perguntar ao discípulo Tomé, quem é Jesus? Evangelho segundo São João 20, de 27. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, e chega no meu lado e vê as minhas feridas. Respondeu-lhe Tomé: Senhor Deus, Deus meu. E Jesus respondeu para Tomé: bem-aventurado aqueles que não verão e crerão, porque tu vistes e crestes, mas haverá no futuro, lá no século 21, muitos que não verão, mas crerão. Você crê em Jesus, nosso Salvador? Palavras do discípulo Tomé: meu Deus e Deus meu. Quem lê entenda, a palavra disse, está dito. Então, amados, lá no Velho Testamento tem muitas profecias dizendo assim: assim diz o Senhor. E logo em seguida vem a profecia. Nos evangelhos, onde Cristo estava em carne, já dizia assim: em verdade vos digo. Ou seja, Velho Testamento, passa-se o recado a outro, ao profeta. Evangelho, o próprio Deus dizendo: em verdade, eu sou, é que vos digo. Então este bordão, eu sou, era tanto usado pelo Pai quanto pelo Filho. E vir a dizer que Cristo não é Deus é uma blasfêmia, não crer na palavra do que ela diz com clareza e com direcionamento correto. João 5:23 diz assim a palavra, confirmando a veracidade, a autenticidade de Jesus Cristo sendo o próprio Deus, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honram o Pai. Portanto, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Quem ousaria diferenciar e apagar essas palavras? Palavras ditas pelo apóstolo João, que direcionando as palavras de Jesus Cristo. Então, amados, Colossenses 2:9. Toda a plenitude da divindade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nele habita toda a divindade. Quem não crê que Cristo é Deus, qual parte essa pessoa não deve ter entendido quando é dito toda a plenitude habita em Cristo? Toda a plenitude da divindade. Quem lê entenda. Às vezes a palavra de Deus, amados, não é difícil do entendimento. É difícil às vezes de ser engolida. Quem tem submissão
humildade de espírito e acata a palavra, esta Bíblia, a carta de Deus aos homens, acha e reconhece e aceita e recebe uma coisa chamada verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Libertará de quê? Da dúvida, do pecado, do insaber, da ignorância. Quem lê, entenda o que a própria palavra diz. Segunda carta de Pedro 1:1. Aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir. Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus com letra maiúscula. Letra minúscula significaria uma idolatria. De letra maiúscula é o próprio que vos fala. Deus, homem. Matemática de Deus, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Bíblia, sendo imutável, inteira, completa, move corações, salva vidas, cura e ferindo, como uma espada de dois gumes. Quem a ela enfrenta? Eu não quero enfrentar, eu quero aceitá-la de capa a capa, porque assim o Espírito Santo me clareia todo o entendimento. Então, amados, dizer que Cristo não é Deus é uma blasfêmia e um desrespeito à palavra do nosso Deus. Mais um hino para ilustrar todo o entendimento aqui em relação à divindade de Cristo, o quanto Ele é Deus. Ele é tudo para mim. Vou falar em poema, esse hino lindo, que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, igualando-o a Deus. E mais um hino clássico, tradicional, que não se ouve mais. Mas, às vezes, quando ele é declamado em forma de poesia, a gente se atenta mais à letra, à profundidade, do que simples cantar louvando. Ele é tudo para mim. Diz assim: Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz. Meus pecados Ele perdoou. Já não quero mais nada do mundo. Seu amor profundo, Jesus me doou. Oh glória! Jesus é Cristo, é tudo para mim. Minha vida de paz Ele encheu. Ó, não vês a alegria que brota do meu coração? Foi Ele quem deu. Graça e paz esteja com todos e que a gente aprenda a aceitar a palavra de Deus nua e crua, conforme ela é, porque ela foi a carta, assim, o jeito que Deus quis comunicar conosco, diretamente, pelas Escrituras. E não existe outra forma de Deus falar conosco, diretamente, aos ensinos, a não ser através da sua palavra. Doutrina, abaixo. Pensamentos humanos, abaixo. Palavra, acima. Que o Espírito Santo de Deus complete tudo que foi ausente nesse estudo, e que todos sejam abençoados e agraciados pelo Pai, pelo Filho e o Espírito Santo, que são os três em um. Amém.